Você já ouviu falar em funil de vendas, mas ainda não sabe exatamente como aplicar no seu negócio? Ou talvez você até tenha um processo de venda, mas sente que está perdendo clientes ao longo do caminho. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é um funil de vendas, como ele funciona e como você pode estruturar um do zero para aumentar suas conversões. Fica comigo até o final desse vídeo, porque esse é um mapa para aumentar suas vendas. Oi, eu sou a Marina Matos, eu sou gestora de tráfego, estudante de publicidade e propaganda da PUC Minas e fundadora da agência MDS. Hoje a gente vai falar sobre o funil de vendas, que é um conceito essencial para todo tipo de negócio, principalmente para que a gente tenha um processo estruturado, previsível e estratégico para vender mais. Mas vamos começar do começo. O que é de fato um funil de vendas? O funil de vendas é uma representação do caminho que o nosso cliente faz, desde o primeiro contato com a marca até o fechamento da venda. A gente chama de funil por um motivo simples, dividido em três etapas essenciais, que é o topo do funil, o meio do funil e o fundo do funil. Isso significa que, por exemplo, se você tem um site e 1.000 pessoas acessam o seu site, você deve saber que dessas 1.000 pessoas que acessam, não são 1.000 pessoas que adicionam produtos no carrinho, por exemplo. Esse é o meio do funil. É quando essas pessoas que estão visitando o site demonstram interesse por um produto, adicionam no carrinho e começam o checkout. Então, a gente tem 1.000 pessoas no topo do funil que foram captadas por esse site, de repente vindas de um anúncio ou do Instagram da marca. Vamos colocar um exemplo, então, que dessas 1.000 pessoas, apenas 450 vão para o meio do funil, que é quando esses leads adicionam o produto ao carrinho e começam a ir para o fechamento da venda. E no fundo do funil, vamos supor que essas 450 pessoas que adicionaram o produto ao carrinho, apenas 150 compraram. Por isso que a gente chama de funil de vendas, porque vai afunilando. Eu dei o exemplo de um e-commerce, por exemplo, que é uma loja online, mas todo negócio tem o seu próprio funil de vendas. Então, por exemplo, se você tem uma clínica odontológica, que é um exemplo que eu cito muito aqui, porque eu atendo muito clínica odontológica, a gente sempre vai ter um processo parecido. Então, vamos supor que 1.000 pessoas chegam a conhecer a tua clínica, seja por site, seja por anúncio, por blog, ou, sei lá, panfleto, passaram na frente da tua clínica. A gente tem ali um contingente de pessoas iniciais no topo desse funil. Dessas pessoas, 300 chegam a entrar em contato com a recepção da clínica, das quais 150 marcam uma consulta, das quais, vamos dizer que 70 fecham um tratamento na sua clínica. Então, a gente tem a mesma estrutura de funil. Se o seu tipo de negócio não foi citado no exemplo, você pode ter certeza que tem como estruturar o seu funil de vendas entendendo esses passos básicos. Então, vamos para cada uma das etapas do funil. A primeira etapa do funil é o topo. Então, aqui a gente está falando do aprendizado e da descoberta do cliente. Ele acabou de chegar, ele ainda não sabe que ele tem um problema. Então, aqui, o nosso objetivo é educar esse cliente sobre a dor dele, sobre o problema dele, com o objetivo de levar o cliente do topo do funil para o meio do funil. Lembra que eu citei no exemplo de loja online que de 1.000 pessoas que chegam ao site, apenas 450 demonstram interesse por produtos? Então, nessa fase, a gente tem que aumentar o interesse, não falando sobre o produto ainda, mas falando sobre a dor que o produto resolve, fazendo com que esse cliente passe a entender que ele tem um problema e posteriormente a gente vai vender essa solução para ele. Então vamos para o meio do funil. Aqui é uma fase de reconhecimento e consideração. Nessa etapa, o seu possível cliente começa a perceber que ele tem um problema e começa a buscar uma solução. O seu objetivo nessa etapa do funil é levar o cliente do meio para o final do funil, que é quando ele compra. Então aqui a gente vai trabalhar em conteúdos que eduquem a sua audiência sobre a sua solução ser a melhor para o problema dela. Então você entende que se a pessoa chega no topo do funil sem saber que tem um problema, não faz sentido que a gente use esse conteúdo de venda do nosso produto, de venda da nossa solução, porque ela ainda nem sabe que ela tem um problema. Então a gente tem que seguir essas etapas para que a gente tenha uma maior conversão no fundo desse funil. Tá dando para entender? Então, um bom exemplo de conteúdo de topo de funil, quando o cliente acaba de chegar, é um conteúdo de conscientização sobre o problema. Então, aqui a gente não vai falar sobre o produto em si, sobre a marca e sobre o produto. O seu cliente ainda não está reconhecendo a sua marca e ainda não está considerando a compra. Isso é pro meio do funil. Estamos falando de conteúdo de topo. Conteúdo de topo de funil tem que comunicar diretamente entre a marca e o problema do seu cliente, a dor do seu cliente.
Assim, a gente leva ele para a segunda etapa, que é o meio do funil, onde aí sim a gente vai falar sobre o produto e sobre a solução que a gente vende. Então, um bom exemplo de conteúdo para meio de funil é conteúdo de quebra de objeção, conteúdo educativo sobre como o seu produto ou seu serviço resolve aquele problema que já foi reconhecido no topo do funil. Outro conteúdo excelente é de comparação de produtos antes e depois, conteúdos que mostrem também como o seu produto resolve aquele problema. E agora vamos para o fundo do funil, onde ocorre a decisão e a compra. Nesse momento, o cliente já sabe o que precisa e já está decidido a comprar. Porém, o que pode acontecer? O seu cliente pode chegar no fundo do funil, ter a consciência de que um produto ou um serviço resolve aquele problema que ele começou a reconhecer no topo do nosso funil, e aqui ele pode começar a avaliar a sua concorrência. Então, vamos supor, o seu cliente fica sabendo da sua clínica, clica num anúncio, entra no seu site e descobre que dores de cabeça podem estar relacionadas com bruxismo, por exemplo. Vou dar esse exemplo hoje. Ele está ali no topo do funil e você tem uma equipe de social media que cria um conteúdo a respeito e que faz com que esse cliente passe para o meio do funil, que é quando ele começa a considerar a compra de um produto ou de um serviço, no caso, o tratamento para o bruxismo. E aí, quando ele vai caminhar para esse fundo do funil, ele tem consciência de que ele precisa buscar um dentista, de que ele precisa fazer esse tratamento para que as dores de cabeça sejam solucionadas além de outros problemas relacionados. Nesse momento, pode ser que ele busque outras clínicas, outros tipos de tratamento, não esteja completamente convencido de que é com você que ele deve comprar essa solução. Então, a gente teve todo o trabalho de conscientizar esse lead, nutrir esse lead, fazer ali a recepção, vender o nosso serviço, vender a nossa solução e no final ele pode acabar comprando com outra empresa porque ele ficou consciente de que ele deveria comprar. Então esse é o momento de provas sociais, de oferta, de um atendimento mais próximo. Esse é o momento do dentista falar diretamente com o lead e não a recepção da clínica. É o momento de apresentar depoimentos dos clientes também, cases de sucesso, né? É o momento de fazer propostas comerciais, de mostrar tipos de pagamento facilitado. Se você vende algum tipo de serviço ou de plataforma, você pode também oferecer um teste gratuito, claro, se for possível para o seu nicho. Agora vamos para a segunda etapa do nosso vídeo, quando a gente vai entender como estruturar o seu próprio funil de vendas. Defina o seu público-alvo. Eu sempre bato nessa tecla aqui, de que você deve conhecer muito a fundo o seu público-alvo. Quais que são os problemas, quais que são os desejos, as principais objeções desse público que chega para você? Qual que é a idade desse público? Você não precisa ter uma resposta que é definitiva e que é certeira. Você pode ter uma média. Então, vamos dizer que você pode ter um público ali entre 25 a 65 anos. Você precisa ter essa resposta. Qual que é a idade aproximada do seu público-alvo? Onde que essas pessoas estão? Ou seja, se você tem, por exemplo, um restaurante que faz entrega, não faz sentido que o seu público esteja em São Paulo se você atende em Recife, se você atende em Salvador. Então, você tem que ter um público-alvo que está num raio que você possa atingir. Se você vende para o Brasil todo, melhor ainda, você tem ainda mais oportunidades. Qual que é a necessidade que esse público tem? Conheça a fundo a sua audiência. Crie conteúdos estratégicos para cada etapa do funil. Então, se você tem um e-commerce, por exemplo, crie conteúdos desde o topo do funil, quando o cliente ainda está descobrindo que tem um problema, e depois quando ele descobre que essa solução é um produto que pode ser comprada. Crie conteúdo para cada etapa do seu funil. E principal de tudo, entenda como que o seu funil funciona. Qual que é o caminho que o cliente percorre do momento que ele conhece a sua empresa até o fechamento da venda. Ah, Mari, mas o meu funil ele tem, sei lá, 7 etapas. Não são as 3 etapas de topo, de meio, de fundo de funil. Calma, não precisam ser exatamente 3 etapas. O cliente de e-commerce, quando ele chega no seu site, ele pode, por exemplo, estar navegando pelo seu site. Então, você considera que o topo do funil são aquelas pessoas que visitaram a página. Você pode considerar também, por exemplo, que o meio do funil são as pessoas que entraram na descrição do produto, calcularam o frete, adicionaram o produto ao carrinho, começaram a preencher ali as informações de entrega, informações de dados de cartão para fazer a compra. Esse é o conteúdo de meio de funil. O fundo do funil, nesse exemplo, é quem inicia o checkout da compra e quem compra de você. Então, você percebe que são várias etapas que foram encaixadas nesse modelo que a gente tem desse percurso. Entenda que o funil de vendas é apenas um modelo para que a gente visualize em números qual que é o caminho que o cliente percorre. Lembra que a gente chama de funil porque vai afunilando. São mais pessoas no topo e menos pessoas no fundo. Lembra que a gente falou sobre o possível problema do cliente chegar no fundo do funil e acabar escolhendo a sua concorrência? O terceiro passo para estruturar bem o
seu funil de vendas é entender que nessa etapa você precisa fazer uma oferta irresistível, uma oferta que te destaque da tua concorrência. Nesse momento, você deve falar todos os seus diferenciais em relação à concorrência, porque pode ser que nesse final o seu cliente, já consciente de que o problema dele tem uma solução, ele busque outra solução que não a sua. Então é nesse momento que você deve criar uma oferta que quebre essas objeções. Automatizar o processo. Esse é o quarto passo para criar um funil de vendas bem estruturado. O que significa automatizar o processo? E-mail marketing é uma forma de automatizar. Mensagens personalizadas pelo WhatsApp também é uma forma de personalizar. Não para fazer o atendimento e para automatizar o funil de vendas do começo ao fim, mas para que você tenha ali um acompanhamento, uma nutrição desses leads, para manter esses leads ali educados e interessados na sua solução. Análise e otimização. Esse é o quinto e, na minha opinião, o mais importante passo para criar um funil de vendas bem estratégico. Nessa fase, a gente tem que avaliar a conversão de cada etapa do funil. Por exemplo, se a gente tem 1.000 pessoas chegando no topo do funil e apenas 100 que vão para o meio do funil, a gente está com a conversão baixa. E por um outro lado, se você tem, por exemplo, 500 pessoas no meio do seu funil e apenas 5 que compram no fundo do funil, a conversão também está baixa. Então, você entende que a gente tem que fazer um cálculo da porcentagem de conversão de cada etapa do funil para a outra? Por que isso é importante? Porque quando a gente percebe que essa conversão está se perdendo do topo do funil para o meio, por exemplo, a gente não pode trabalhar em ofertas que a gente faz no fundo do funil. Isso não vai aumentar a sua conversão. O que vai aumentar a sua conversão é justamente esse conteúdo que educa e que faz o seu cliente considerar a sua solução. Então, a cada etapa do funil, a gente vai ter uma métrica e uma forma de corrigir a conversão. E isso não tem receita de bolo. Infelizmente, eu não tenho como te dar essa resposta pronta, porque você precisa avaliar no seu funil de venda. Se você está gostando desse vídeo, então desce aqui na tela e me dá o seu like consignado. Como que isso funciona? Você vai deixar o seu like. E se até o final do vídeo não te entregar um conteúdo de qualidade, você pode descer a tela e tirar o seu like. Eu não vou ficar chateada, talvez só um pouquinho, mas a gente tem aqui um combinado. Vamos entender na prática como é que isso funciona. Eu vou de novo dar o exemplo do e-commerce e da clínica odontológica para que você entenda como é que o funil de vendas funciona, tá? Mas é meramente um exemplo para você entender as etapas. Então vamos para um e-commerce. O topo do funil é quando o cliente recebe o meu anúncio. Então, ele está aqui no topo do funil, recebeu um anúncio, ele vai descer mais um pouquinho nesse topo do funil para o acesso ao site. Então, aqui a gente já tem uma métrica de conversão. Das pessoas que viram o meu anúncio, quantas foram ao site? As próprias fontes de tráfego vão te dar esse número. Daqui, o seu cliente visualiza a sua página e aqui ele faz um cadastro, ou seja, ele coloca ali o nome e o e-mail. Vamos agora para o meio do funil. Nessa fase, a gente manda e-mails com cupom de desconto. Então, você que no seu e-mail recebe um monte de cupom de desconto dos sites que você acessa para comprar, você está no meio do funil dessa empresa. Dali, o cliente vai para o carrinho de compra. E daqui tem duas opções. Quando ele está com o produto no carrinho, ou ele abandona o carrinho, ou ele faz a compra. Se ele faz a compra, ele está automaticamente no seu fundo de funil. E aqui você fideliza esse cliente. Se ele abandona o carrinho, você faz um remarketing para que ele volte para o seu funil e para que ele faça de novo o percurso para que vá até o final dele. Você entende que tendo essa visão sobre o seu funil de vendas, você fica com uma visão muito mais clara de onde tem que investir, de onde tem que botar mais dinheiro em anúncio, de onde tem que focar suas atenções para aumentar as conversões. Você quer um funil de vendas personalizado para sua empresa? Então eu tenho uma proposta para você. Na verdade, é um convite. Se você estiver assistindo esse vídeo e aqui abaixo na descrição ainda tiver um link para um formulário, isso significa que as vagas ainda estão abertas para uma consultoria gratuita diretamente comigo. Você pode clicar no link, preencher os seus dados e alguém da minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai agendar uma reunião. Aí que fique claro que se você preencher esse formulário, você vai estar entrando no meu público de e-mail de funil e indo para o fundo dele. Deu para entender? Então foi esse o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode comentar aqui abaixo ou então mandar para mim diretamente no Instagram que eu vou estar lá para te responder. Muito obrigada e até o próximo vídeo do canal.